pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edila Leal e hoje vamos estudar língua portuguesa. Exatamente, vamos estudar sobre texto descritivo, isso, a sua característica e a sua organização. Você ainda lembra o que é um texto descritivo? Não lembra? Ah, claro que lembra. Pensa só, olha, imagine que você está bem na sua casa, deitado ali no sofá assistindo televisão, certo? E de repente seu irmão fala assim para você: ô José, tem alguém aí fora chamando você. Aí você vai dizer: me chamando? Sim, tá chamando você aí. Quem é que tá me chamando? Aí ele vai dizer: olha, ele é alto, um pouquinho magro, cabelo bem liso, de um lado assim do cabelo puxado, cobrindo os olhos, não é? Bem arrumadinho. Eu não sei o nome dele. Aí você vai dizer: ele é assim? É desse jeito. É o meu primo, gente. Tá vendo só? Vocês perceberam como foi que ele descobriu que é o primo dele? Porque o irmão dele fez toda uma descrição por meio da característica. Sabia? Descrever é você dar a característica de alguém. Ou até mesmo, sabe de quê? De um objeto, de uma paisagem, de um lugar. Até o aroma ou o cheiro de alguma coisa você pode descrever. Sabia que a gente consegue descrever também até a imaginação? Acredite, é possível. Basta você imaginar que você descreve. Você precisa só usar o quê? Sua imaginação e ver as características do objeto ou de algo que você vai descrever. Agora vamos olhar um pouquinho aqui o que nós vamos aprender na aula de hoje? Aula 3. Eixo, leitura e produção. Conteúdos: texto descritivo, característica e organização. E habilidade: ler, compreender e produzir textos com sequências descritivas. Vamos para a nossa aula de hoje. Olha só, acompanhe a leitura aqui comigo. Descrever significa apresentar características de quê? De um objeto. Entenda por objeto aqui qualquer coisa, gente, exatamente qualquer coisa. Seja uma pessoa, tá vendo? Eu posso descrever um lugar. Olha que interessante, até o aroma, como eu falei no início, um sabor, situação, um vaso de planta, uma paisagem, um livro. Tudo o que existe no mundo é passível. Olha que interessante, crianças, anotem no caderno de vocês. É passível de uma descrição. Basta o quê? Eu preciso expressar através das palavras o que o objeto descrito representa. Olha que maravilha! Descrever. Parece que é algo difícil, mas não é. Descrever, gente, significa descrever tudo, exatamente tudo. Nesse momento, você que está me assistindo, papai, mamãe, você criança, você pode me descrever nesse momento. Como é que eu estou vendo a professora Edila? Ela me parece alta, tem os cabelos longos, compridos, é da pele morena clara, tem olhos um pouquinho puxadinho, está usando um batom rosa, está com uma blusa cinza, não é verdade? Você conseguiu me descrever? Conseguiu, não é? Então imagine, na hora que você está fazendo uma atividade, você precisa escolher um objeto, uma pessoa, alguém, até mesmo um vaso, como disse agora mesmo esse texto.
Um aroma, imagine você descrevendo o aroma e o sabor da comida da sua mamãe, que todos os dias ela faz com tanto amor e carinho para você, não é? Imagine se você, de repente, nesse momento, o que você vai comer hoje? Mamãe, o que nós vamos comer hoje? Aí ela vai descrever, olha, é uma carne, vai ter verduras, vai ter legumes, não é? Vai ter muita coisa. Mas é carne branca ou carne vermelha? Ela vai dizer é carne vermelha. Com cebola ou sem cebola? Aí você vai dizer, com cebola, gosto de verduras, faz bem para a saúde, não é? Aí o que você vai imaginar? Mãe, já sei o que você vai cozinhar hoje. Já fiz toda a descrição por meio das características que a senhora acabou de me dizer. Hoje o almoço será um bife acebolado. Olha que maravilha! Vocês perceberam como a descrição é algo nítido? É algo que você pode desenvolver e descrever da melhor maneira possível. Às vezes a gente não precisa saber o nome, não é? De um prato muitas vezes, mas com a descrição você já consegue saber, não é? Que prato é esse? Qual é o tipo de comida? Esse foi um exemplo muito assim, simples, só mesmo para contextualizar, crianças, como que se dá essa descrição. Pode ser qualquer coisa, não importa, tá certo? Agora me acompanha aqui novamente, vamos para essa segunda cartela aqui, ó. As características, ó, do texto descritivo, de um modo geral, é muito fácil identificar. Um texto descritivo. Por que é muito fácil, é simples identificar esse texto descritivo? Olha aqui, prestem muita atenção, crianças, as características, ó, que podem ser pontuadas sobre esse tipo de texto. Olha só, eu falei características, não é? Prestem bem atenção, ó, que podem ser pontuadas sobre esse tipo de texto são. Aqui nós temos uma primeira característica, ó. Eu vou sinalizar aqui, ó, tá vendo? Diz o que nessa primeira característica? Um observador. Quem é o observador? Pode ser eu, pode ser você, que está observando, não é? Uma pessoa ou um objeto. Ele é um observador que também ele pode ser um narrador. Por que um narrador? Porque ele está descrevendo alguém, uma pessoa ou um objeto. Ele está descrevendo alguma coisa. Pode ser, ó, um personagem, um colunista, não é verdade? Pode ser também, ó, qualquer um que tenha feito a descrição. Vocês perceberam aí como é importante você saber a característica do que você vai descrever? É muito importante isso, ó. Vocês podem anotar também no caderninho de vocês essas informações aí, tá bom? Vamos aqui para o próximo. Vamos então aqui entender um pouquinho melhor. Vamos aqui? Me acompanhe. Aqui, ó, mais uma, né, das características do texto descritivo. Que preocupação eu tenho que ter na hora de descrever, né, um objeto ou algo, como já foi falado lá no início. Então, crianças, você precisa ter foco no objeto descrito. Aqui, ó, presença de adjetivos ou frases que qualificam esse objeto e de comparação. Uso de verbos de ligação. Relato de fatos concretos. Agora vamos voltar bem aqui, crianças, olha. Presença de adjetivos. Vocês ainda lembram o que é um adjetivo? Você ainda lembra disso? Muito simples, criança. Adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo. Então você precisa ter esse cuidado na hora de fazer essa descrição, tá bom? Aqui, ó, uso de verbos de ligação, não é? Não é qualquer verbo ou qualquer palavra que você vai usar para você ligar uma frase a outra ou na hora que você vai descrever. Você precisa ter o cuidado, usar o verbo correto, de maneira certa, tá certo? Aqui, ó, relato de fatos concretos, ó.
fatos concretos. Como é que seria esse relato de fatos concretos? Se é um fato, ele tem veracidade, não é verdade? Então você vai ter que descrever passo a passo com veracidade. O que é isso, professora Edila? Veracidade, com verdade. Não pode usar de mentira, é verdade, veracidade, tá bom? Então tem que ter essa preocupação na hora de fazer o seu texto descritivo, na hora de você produzir essa descrição, tudo bem? Então vamos para a próxima explicação? Objetivo de apresentar detalhes suficientes sobre o objeto descrito para que o leitor do texto consiga visualizá-lo sem que seja necessário ver ou conhecer tal objeto. Esse aqui eu quero explicar, gente, mas olhando para vocês. Esse aqui é muito importante. Lembra que eu falei no início que tudo é possível de descrição? Ainda que seja um cheiro, um aroma, não é? Um objeto, um vaso de decoração, uma paisagem, uma pessoa. O que vocês acabaram de ler aí, ó, é algo muito sério. Nós não podemos descrever de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Existem alguns critérios. Eu preciso saber exatamente, com detalhes, as características daquilo que eu estou descrevendo. Eu preciso conhecer o meu objeto de descrição, crianças. Eu preciso conhecer aquilo que eu descrevo. Vocês já pararam para pensar que às vezes acontece alguma situação assim no bairro de vocês ou em qualquer outro lugar? Não é verdade? Aí você diz assim, nossa, mas aquela coleguinha ali, ela contou exatamente o episódio que aconteceu no lugar X ou no lugar Y. Não tem isso? O que isso quer dizer? Ela usou ponto a ponto, passo a passo, as características do episódio que aconteceu ali, né? Aquelas nuances que estavam ali, aqueles detalhes de acontecimentos e de informações que estavam ali. Então, logo, esta pessoa conseguiu fazer uma excelente descrição. Então, o que eu quero que vocês aprendam com essa aula? Descrever. É isso? Sim, um texto descritivo. Descrever. Mas não é descrever de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu vou descrever assim, assim. Não, não é. Para descrever existem critérios, crianças. Foi tudo o que eu acabei de explicar para vocês agora. Precisa-se se preocupar com a característica. Precisa se preocupar com a organização daquilo que eu descrevo, daquilo que eu estou vendo. Os meus olhos não podem me enganar, não é verdade? Eu tenho que descrever aquilo que eu vejo. Se eu estou vendo um vaso azul, eu vou descrever como vaso verde? Nunca, jamais, não posso fazer isso. Se eu estou vendo uma pessoa para eu descrevê-la, ela é alta, morena e magra, eu vou dizer que ela é loira? Que ela tem cabelos enrolados, cacheados? Não, não vai ficar legal. Isso não é texto descritivo, não é? O texto descritivo, ele segue toda uma regra, tem toda uma padronização. Então eu quero que você preste atenção nisso aí, tá bom? Treine em casa bastante, retome tudo que foi passado aqui e faça uma leitura bem tranquila, bem dinâmica, de preferência pausada, para você entender e perceber como se descreve um texto, alguém, uma pessoa, um objeto, uma paisagem. Gente, ufa, acredite, mas tudo é possível descrever, tá certo? Então vamos para a próxima aqui, a nossa próxima informação? Olha só, o texto descritivo, ele apresenta uma organização, né? Lembra que a gente já estudou bastante isso na sala de aula, não é? Tudo para se escrever precisa se ter o quê, gente? Para eu escrever eu preciso ter o quê? Primeiro, conhecimento daquilo que eu vou escrever. Segundo, eu preciso ter, não é? O que mais?
entender que todo texto, ele precisa ter uma coesão e uma certa coerência. Mas eu não posso esquecer a minha estrutura na hora de eu produzir aquele texto. Sim, gente, texto é um gênero textual, não é? É um tipo de gênero textual, a descrição. Então eu preciso primeiramente entender que todo texto, né, ele é todo tecido costurado. Imagine que você realmente, né, está costurando ali alguma coisa para ele ficar bem alinhado, bem organizado. Isso significa que você está se preocupando com a estrutura e a organização do seu texto. E ele começa, sabe por onde? Pela introdução. Depois você vai para o desenvolvimento. Em seguida, né, vamos dizer assim que é fechamento. São as considerações finais. Ok? Então me acompanhe aqui, ó. Dá uma olhadinha para cá. Que coisa importante, ó. Que eu não posso deixar de ter na hora de eu produzir esse meu texto descritivo. Eu preciso entender que ele tem uma organização de uma introdução, de um desenvolvimento e da sua conclusão, né, que nós chamamos de considerações finais, tá certo? Então vamos aqui, ó, eu vou apagar isso aqui rapidinho e nós vamos para a próxima imagem. Agora eu quero ilustrar, crianças, para vocês, de uma maneira bem contextualizada e bem simples, como é que nós vamos, né, a fazer e acontecer esse processo. Olha só, aqui, ó, número 1, o que vocês estão vendo aqui? Uma introdução, não é? Essa eu quero explicar, gente, olhando bem para vocês. Aí, eu coloquei uma imagem, certo? Uma imagem de o quê? Um bolo. Ah, professora, mas o que tem a ver a introdução com o bolo? Tem tudo a ver, crianças. Sabe por quê? Quando nós vamos fazer um bolo, desenvolver, né, uma receita de um bolo, não tem um começo, meio e o fim? Pois é, nessa primeira imagem aí, eu quis dizer para vocês e quero dizer para vocês que essa imagem, ela está acontecendo o primeiro processo, não é? De você fazer o bolo. Quando você vai fazer o bolo, você não pega todos os ingredientes necessários? Imagine que os ingredientes necessários seja a tua melhor escrita, tá certo? Seja ali a coesão, a coerência, a melhor palavra que você vai colocar para descrever, tudo bem? É mais ou menos isso, vamos ilustrar dessa maneira. Então ali você está fazendo aquele primeiro processo, né? Você vai fazer ali o bolo, você quebra os ovos, coloca lá, você pega o trigo, você joga ali também, não é verdade? Coloca um pouquinho da manteiga. Quem já fez bolo em casa? Vai entender muito bem se você já fez bolo em casa. Se não fez, pede para a mamãe ajudar depois, daí você vai tipo assim, ó, internalizando, tá? Esse processo do bolo mesmo que a gente vai preparar aqui, tá bom? É só uma ilustração, crianças. Então você fez todo esse preparo, não é isso? Você mexeu, colocou os ingredientes, certo? Isso aí, ó, você já fez a sua introdução. Foi a primeira parte do bolo. Vocês entenderam? Ingredientes, todos os ingredientes, tá certo? Mexe bem com todo amor e carinho, com muito cuidado para o texto ficar legal, ou seja, para o seu bolo ficar delicioso, certo? Esse primeiro passo é a sua introdução. Vamos para a segunda parte? Olha aqui. A segunda parte é essa aqui, ó. Tá vendo? É o desenvolvimento, ó. O que diz o nosso desenvolvimento? Diz assim, ó. Caracterização desse objeto, seja de forma objetiva ou subjetiva. Exatamente. Aqui a gente está usando esse segundo exemplo, né, que é a parte de desenvolvimento, que já é a parte do processo do bolo. Percebam que lá atrás nós pegamos todos os ingredientes, né, colocamos ali, foi mexido bonitinho, ou manualmente, ou ele foi lá, né, para a batedeira, bateu bonitinho, pronto, a minha introdução está pronta. Agora nós já chegamos no segundo processo, que é o desenvolvimento, tá certo? Ali você já vai mexer bastante, né? Será que a massa tá boa? Será que a massa tá fina? Será que a massa tá ralinha?
Falta colocar fermento? O que está faltando? Digamos que esse fermento, gente, são os elos de ligações, não é? São os verbos de ligações, são aquelas palavras com coesão, com coerência, aquela melhor palavra que você aprende ali na sala com a professora, você vai colocar ali no seu texto, certo? Então ali é o momento que você vai detalhar todo o processo do seu bolo, não é? Já chegamos ao desenvolvimento. Vocês entenderam até aí? Essa é a parte do desenvolvimento. O bolo já ficou pronto? Estou perguntando de vocês. O bolo aprontou? Não, gente, claro que não. Por que não aprontou? Eu ainda não cheguei na conclusão, não é? Então vamos verificar agora o terceiro processo, que é a nossa conclusão. Olha aqui, prestem atenção. Aqui, ó, chegamos na conclusão. Olha que legal. O nosso bolo não está bonito? Ficou lindo, não é? Então, crianças, ó, essa é a finalização da descrição. O que nós fizemos aí de uma maneira bem lúdica e ilustrativa? Eu quis mostrar para vocês que com esse bolo nós conseguimos apresentar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A conclusão já está dizendo, ufa, eu concluí. Terminei de fazer o bolo ficou bonito, não é verdade? Você viu aí? Colorido, eu acrescentei alguns detalhes de chocolate, de bolacha deliciosa, não é isso? Então, crianças, imagine aí na sua casa que você vai fazer aquele bolo delicioso. Pegue seu caderno, escreva, comece com o primeiro processo, que é a sua introdução. Depois o segundo processo, o desenvolvimento e depois a sua conclusão. Daí, ó, encerra, né? Terminou, bolo concluído, texto descritivo concluído. Vocês gostaram? Eu espero que tenham gostado, tá certo? Vamos para a próxima? Enfim, crianças, em todo caso, é necessário estar atento ao objeto do texto, né? Isso nós estamos falando desde o início. Não pode haver, né, fuga, né? Eu preciso estar muito concentrada no meu objetivo do texto. O que eu estou descrevendo? Então, esse é o primeiro passo para saber como ler, interpretar ou fazer um texto descritivo. Lembra que eu falei no início? Eu preciso conhecer o objeto ou a pessoa, para que não haja erro, né, criança, na hora de descrever, tá certo? Vamos para o próximo aqui? Olha só que legal, muito bacana isso aqui, ó. Texto descritivo de uma pessoa. Olha que maravilha, gente. Anotem no caderno de vocês. Se quiserem, faça o desenho também. Olha que bacana isso aqui, ó. Ana. A Ana, ela tem olhos castanhos e cabelos, pode ser cacheados ou pode ser cabelos lisos, né, gente? Atualmente, a Ana, ó, ela está cursando o último ano de medicina na Universidade Federal do Amazonas. Prestem atenção. Vocês viram como eu descrevi a Ana? Não é verdade? Eu fiz uma pequena descrição da Ana. Eu disse que ela tem um cabelo cacheado ou liso, olhos castanhos. E ela também faz faculdade de medicina, não é verdade? Agora vamos concluir aqui, ó, a descrição das características da Ana. Prestem atenção, crianças. Vamos para o próximo. Atualmente, ela trabalha como voluntária no Hospital Delfina Aziz, ajudando as pessoas suspeitas de coronavírus. Covid, né? Esse N não tem aqui. Covid-19, tá certo? Então, essa é a Ana. Vamos para a próxima aqui, ó. Deixa eu apagar rapidinho. Vamos para a próxima, preste atenção. Ó, lá
eu descrever tudo sobre a Ana. Eu fiz uma descrição sobre a Ana, não é verdade? Eu disse as características da Ana. Eu falei que o cabelo dela, né, é liso, mas ao mesmo tempo é um pouco cacheado. Eu falei sobre os olhos castanhos da Ana, não é verdade? Mas eu fui além. Por que eu fui além? Porque eu não só descrevi as características da Ana, eu me aprofundei um pouco mais. Eu descobri que a Ana trabalha como voluntária, não é? Lá no Hospital Delfina Aziz. E que ela está ajudando, né, nessa pandemia aí do Covid-19. Então, quer dizer, quanto mais informação você tiver sobre o objeto, né, ou sobre a pessoa que você vai descrever, mais rico o seu texto vai ficar. Então, quanto mais elementos, mais informações, mais características para um texto descritivo, ó, que maravilha que fica, tá certo, gente? Então, agora vamos olhar para essa outra imagem aqui, ó. Ainda descrevendo agora um objeto. Olha só o objeto. Olha que lindo esse objeto, gente. Diz assim, ó. O vaso de planta é preto, certo? Com ornamentos gregos. Ele tem um formato arredondado e é bastante comprido. Vocês perceberam nesse vaso? Ele é um vaso muito bonito, não é? Está dizendo aí que ele tem os ornamentos. Então, você poderia ir além com essa informação? Claro que poderia. Isso aí é só uma pequena introdução desta descrição referente a esse objeto que é o vaso. Você poderia dizer o quê? Que ele foi comprado em tal lugar, não é? Que ele fica em exposição em tal espaço. Primeiro, precisa de mais informações com relação ao objeto que você está, ó, investigando, não é? Observando, ok? Então, esse vaso aí, ó, tá perfeito, maravilhoso. A descrição ficou muito legal, tá? Agora, vamos ver a próxima descrição? Continuando ainda, ó. O que mais eu tenho para falar sobre este vaso? Ó, nele cabe, tá dizendo aqui, ó, uma quantidade considerável de flores. Ah, que interessante, gente. Mas vazio, também ele serve como decoração. Prestar atenção? O vaso, ele não é simplesmente um vaso. Ele tem, né, vamos dizer assim, as suas funções, a sua importância. Percebam que lá no começo, ele era um vaso ornamental, que servia só para uma decoração, não é? Mas daí apareceu outros detalhes. Qual seria o detalhe? Ele com flores ficaria muito mais bonito, ficaria muito mais lindo, não é? Mas sem as flores, também se tornaria um vaso muito charmoso e elegante para um objeto de decoração, não é? Então, assim, descrever também, crianças, você precisa entender que você tem que ser muito criativo, tá? Fique livre na criatividade. Agora, cuidado quando você for descrever certas coisas. Perceba o que eu falei lá no início. Se é uma pessoa que eu vou descrever, eu preciso ter o cuidado, não é? De descrever as características dessa pessoa ou de alguém com veracidade. O que é veracidade, professora Edila? Com verdade, com transparência. Não posso ficar mentindo, não, tá bom? Então você precisa ter esse cuidado e essa sensibilidade na hora de descrever. Tudo bem?
quadro de rotina para as crianças em casa, estabelecendo o horário para os estudos. Todos os dias de segunda a sexta-feira, as crianças devem estudar o componente curricular de língua portuguesa, praticando a leitura, lendo fábulas, poemas, poesias, trava-línguas e receitas, etc., gêneros textuais. Desenvolvendo a habilidade da escrita, a criança poderá trabalhar com produção textual, produzindo tirinhas, criando sua própria história, leitura de texto não verbal, depois transformá-lo em textos verbais. O texto descritivo é marcado pela proposta de ser um retrato de pessoas, objetos ou cenas. Assim, esse tipo de texto é uma espécie de fotografia do objeto descrito. Além das características físicas, o leitor é incentivado a compreender por meio do uso de todos os sentimentos, o tato, visão, audição, paladar e olfato. Conforme o que será descrito, o leitor é levado a compreender também as características psicológicas interiores do objeto. Sobretudo, é imprescindível que o leitor tenha o máximo de informações possíveis sobre o objeto descrito e não somente a enumeração de características. Ou seja, quem vai descrever deve esgotar o objeto, mas manter a coerência. Ou seja, quem vai descrever deve esgotar o objeto, mas também manter a coerência. Enfim, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber, a cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensão, função, o clima, o tempo, vegetação, localização, sensação, localização, dentre outros. Entenda a sequência descritiva. É preciso usar substantivos que permitem identificação de traços do que é o descrito. O objeto é descrito por adjetivos e locuções adverbiais com a função de adjunto adnominal ou predicativo. Agora, olha só, crianças, fazer a pesquisa da música. Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema, e perceber as características e a descrição, em seguida listá-las. Lembra daquela música, Garota de Ipanema? Tom Jobim, composição Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes. Você vai pesquisar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Letra da música, Vinícius de Moraes. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Aí, atividade número 2, pesquisar sobre a música de Sandy Júnior, Era Uma Vez, interpretar a descrição. A música é Era Uma Vez. Aí vamos passar aqui um pouquinho. Aí tem a terceira para você fazer essa pesquisa em casa, crianças. Lembra daquela música? Já trabalhamos na sala de aula ou caderno de toquinho? Muito bem, você vai pesquisar. Olha aqui, sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Olha a presença de verbo. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Finalizando, crianças, vocês vão produzir um texto descritivo de no mínimo 20 linhas. Isso, só 20 linhas. Escolha descrever pessoas, pode ser alguém próximo, coisas ou objeto. Pode ser você, claro que pode ser você. Se você sentir mais segurança e mais propriedade em se descrever, fica essa dica também, tá certo?
Faça uma lista das palavras da música de Vinícius de Moraes que mais chamou sua atenção e transforme-a de acordo com a norma padrão. Não esqueça de usar o recurso do dicionário, crianças. Bem, crianças, e por fim, faça uma lista das palavras da música de Vinícius de Moraes que mais chamou sua atenção e transforme-a de acordo com a norma padrão. Exatamente, use como recurso o dicionário. Então, vocês gostaram da aula? Pois é, criança, você viu como é muito legal aprender, não é? Descrever. E isso nós aprendemos hoje como descrever pessoas, objetos, lugares, paisagens. Imagine até o cheiro e o aroma. Perceberam? Basta você conhecer as características e a organização desse texto. Não esqueça, para você descrever, lembre-se da estrutura e da organização do texto. Começo, meio e fim, introdução e desenvolvimento. E eu espero sinceramente, crianças, que vocês tenham aprendido muito com a aula de hoje, porque essa aula foi muito legal, não é? Vocês gostaram? Então, crianças, comece primeiro treinando, descrevendo você. Olha que maravilha, não é? Treine em casa, treinar vai levar você à perfeição. Então, gostaram? Então, tchau, crianças. Até a próxima aula. Tchau, tchau.